Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vou girar o assunto aqui no nosso programa. Vini, e segundo o Datafolha, com o agravamento da pandemia no Brasil, a rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro na gestão de combate à doença bateu o maior índice desde o início da crise sanitária. Traz os números pra gente. Pois é, Paulo, 54% agora dos brasileiros veem a gestão do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssima durante a pandemia. A gente pode colocar já esse primeiro gráfico aí do Datafolha, que fez essa pesquisa na semana passada, realizada entre os dias 20 e 21 de janeiro, entre 15 e 16 de março, e a última pesquisa, que tinha sido entre 20 e 21 de janeiro, a reprovação do Bolsonaro era de 48%. Então passou de 48% para 54%. E o índice daqueles que acham a gestão de Bolsonaro na crise ótima ou boa diminuiu de 26% para 22%, enquanto quem a vê como regular foi de 25% para 24% e 1% não opinaram. O Datafolha ouviu por telefone 2.023 pessoas, portanto, entre os dias 15 e 16 de março, e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E aí nós temos um segundo gráfico, Paulo, que também mostra que consideram o presidente o principal culpado pela fase aguda da pandemia, 43% dos entrevistados. Já os governadores de estado, que em grande parte têm aí batido de frente com o governo federal por defenderem medidas mais rígidas de isolamento social, são vistos como culpados por 17%. E os prefeitos ficam com 9% dessas menções. E isso impacta diretamente na popularidade e na rejeição também do governo Bolsonaro. A gente vai ver agora nesse terceiro gráfico, porque reprovam o presidente 44%, que é uma oscilação para cima, saindo quase da limite aí da margem de erro, ante os 40% registrados em janeiro. A aprovação e o julgamento como regular seguem estáveis de 31% para 30% e de 26% para 24%. Paulo. Perfeito, Vini. Esses são os dados em relação à atuação do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia. O primeiro gráfico que a gente mostrou, esse terceiro é aprovação e rejeição do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro, então, de uma maneira geral. Exato. Reprovam claro o governo, reprovam a gestão do Bolsonaro na pandemia, 54% dos entrevistados, e reprovam o governo Bolsonaro, 44% dos entrevistados. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, você está entre os 54, né? Eu tô, e eu já estava anunciando o fracasso retumbante que seria esse governo, mas agora é um fracasso trágico. Um fracasso que representa dezenas de milhares, quem sabe até centenas de milhares de mortes adicionais do que o Brasil poderia ter se tivesse no centro, na posição de maior poder e responsabilidade do país, algo que não um vazio completo, um vazio que sabota, um vazio que cria o caos, um vazio que cria conflitos o tempo inteiro, porque para o presidente é tudo narrativa. A única coisa que importa para ele é conseguir nas redes sociais emplacar uma narrativa que o bote como um coitadinho que não conseguiu fazer nada, enquanto o país inteiro fracassou. Isso não é verdade. O Bolsonaro sabotou todos os esforços de se resolver o problema. Ele vendeu o remédio que não funciona, ele gastou centenas de milhões de reais, inclusive, para produzir e transportar e enviar remédio que não tem eficácia nenhuma comprovada e que agora parece bem claro que não tem eficácia nenhuma, que é a cloroquina. Mesmo na questão de Manaus, quando Manaus estava acabando o oxigênio, o governo federal mandou cloroquina para Manaus, como se isso fosse resolver alguma coisa, pessoas morreram em consequência disso. A gente tem um presidente que era contra a vacina. Se o Brasil hoje em dia, o Adriles gosta de falar que é um dos que mais vacina, somos o 40º por aí no mundo em questão de vacinação por população, né? Se não fossem os esforços do Coronavac, do Instituto Butantan, do governo de São Paulo, estaríamos muito lá atrás. Qual que era a relação do Bolsonaro com a vacina que tem sido mais aplicada aqui? Comemorou quando um voluntário morreu num teste, achou que isso era uma vitória para ele. O Pazuello queria comprar a vacina do Butantan, o Bolsonaro foi a público dizer, não, vacina chinesa a gente não vai comprar de jeito nenhum, desautorizou o seu ministro da Saúde. E o Pazuello tinha a virtude necessária para continuar no ministério, a submissão. Em vez de pedir demissão imediatamente, ele continuou, baixou a cabeça e aceitou aquele desmando.
foi contra todas as medidas de isolamento. Veja os países que estão funcionando agora, enfim, veja o que foi feito na Ásia, na Oceania, na Europa, enfim, tudo que podia sabotar, ele sabotou, até mesmo na máscara, a medida mais simples, a medida que mais pode nos ajudar a manter a economia funcionando, lugares funcionando, até nisso o presidente foi capaz de ser contra e com a sua comunicação, com o seu exemplo, fez aí com que as pessoas se descuidassem de forma muito irresponsável e estamos na situação que estamos hoje. O mundo inteiro Joel. Parece que está melhorando e o Brasil piorando. Não é à toa. Espero que a população veja. Agora, narrativa é narrativa, né? Só fazer uma correção rapidamente, Paulo, do nosso segundo gráfico, que era aquele que falava sobre os principais responsáveis pela culpa da pandemia. Vamos colocar na nossa tela aí de novo, porque o presidente Jair Bolsonaro tem 42% desta culpa, segundo os entrevistados, os governadores 20% e os prefeitos 17%. Eu tinha falado prefeitos 9% e governadores 17%, então governadores 20%, prefeitos 17% e presidente Jair Bolsonaro 42%. Perfeito. Adriles, você. Joel, de fato, narrativa é narrativa. O que o presidente alertou lá no passado era que o lockdown e as medidas de isolamento social severo que a gente sofreu durante meses em que os casos eram praticamente muito, mas muito menores que hoje e que tolheram exatamente a capacidade de trabalho e que geraram mais miséria, que mergulharam o Brasil num déficit de 4% de PIB, foi uma narrativa falaciosa, pseudocientífica, nada médica, que piorou a situação do Brasil e não necessariamente melhorou ou achatou curva nenhuma de infecção do vírus. Falando especificamente da pesquisa. Primeiro, pesquisa do Datafolha a gente tem que dar um desconto, né? 10 ou 20 pontos, no mínimo, de margem de erro. Se aproxima da eleição, essa margem diminui um pouquinho. Sempre assim. O presidente ainda é apoiado por mais de 50% da população, se a gente somar os números de bom, ótimo e razoável. Mas no tocante à pandemia, o combate da pandemia, é impressionante a resiliência da presidência da República, por parte de uma mídia que o chama de genocida, assassino em massa, irresponsável, responsável por mortes, que ainda tem algum substrato de aprovação ao presidente. Agora, é claro, quando você tem uma narrativa hegemônica e o brasileiro acha que a presidência da República responde por toda a responsabilidade do país e se esquece, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que o Supremo tolheu os poderes do presidente de combate à pandemia, que o outorgou a prefeitos e governadores, que esses sim são os responsáveis, sobretudo no ano passado, pela piora das questões relacionadas à Covid, que fizeram corrupção, que não equiparam os hospitais a contento, que fecharam a população sem necessidade. Mas veja bem, eu não eximo o presidente de responsabilidade. A gente tem uma queda de popularidade também aferida exatamente por o recrudescimento da doença. Ninguém esperava essa nova cepa, todo mundo esperava por uma imunidade de rebanho. Realmente ele foi letárgico em relação à aquisição de vacinas, né? Mas essa responsabilidade deve ser exatamente distribuída entre todos. E a responsabilidade maior ainda é de prefeitos e governadores. Ô Zé, como é que essa pesquisa caiu aí no Palácio do Planalto? Como é que eles reagiram em relação a isso? Pois é, está sendo avaliada já a reação. Essa história aí parece aquela da tragédia grega do Édipo, né, que prometeu ao oráculo que puniria com rigor, né, que jamais veria a luz do sol, quem fosse o responsável pela peste. E no final era ele arrancou os próprios olhos, né? Veja bem que resultado esquisito, 43% dos entrevistados, né, dizem que o culpado da morte seria o presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que o culpado das mortes aí, terríveis, quase 300 mil mortes, vai completar nessa semana, né? É o vírus. O culpado é o vírus. Estão comparando o presidente com um vírus, ou seja, 43% acham que é o presidente. Outros acham que são os governadores, né? 17% e 9% prefeitos, o que é um desacerto. Pois bem, isso é a pesquisa, não dá para comentar pesquisa, isso é um retrato, segundo a empresa Datafolha. Agora, politicamente, o governo tem as suas pesquisas próprias, tem as suas avaliações por setores, por manchas, né, que se chama por setores da sociedade. E já existe uma decisão do governo seguinte, é apostar na vacina. A vacina é uma saída tanto para a população e sistema de saúde, como de popularidade para o presidente. Não há absolutamente outra saída
para o presidente Jair Bolsonaro em termos de popularidade, de aceitação e de credibilidade que não seja exatamente a vacina. Olha, é um dado grave, viu? 54% reprovam a ação do presidente no principal ponto em debate. A oposição e os partidos de centro já estão certos de que este será o assunto em debate em 2022. Adriles em seguida o Vini. Só queria rapidinho contestar uma informação do Joel que é muito relevante. O Brasil é sim o 5º país que mais vacina em números absolutos, mas certa parte da imprensa malandro coloca em 40º por morte por milhão. Não é justo comparar o Brasil com outros países como Inglaterra, como Israel, como Seychelles, ou seja, país que tem, às vezes, nem 1/10 da população do Brasil, que adquirem mais vacinas em comparação gradativa à sua população, que é minúscula. Ou seja, há uma escassez de vacinas no mundo inteiro. E o Brasil trouxe dezenas de milhões até agora e está fazendo seu trabalho de maneira regularmente eficiente. É claro que poderia estar muito mais, mas há uma escassez no mundo e é o 5º maior em números absolutos. Não, fazer proporcionalidade de número por milhão é intelectualmente desonesto e você sabe disso, Joel. Não há uma produção de mortes como uma produção de vacinas concebida em laboratório. E há poucas vacinas no mundo para uma população de 8 bilhões de habitantes. Você sabe disso. Vamos ouvir o Joel. Vai lá, Joel. Veja a desonestidade do seu argumento, Adriles. Se fosse verdade isso, então todo país pequeno estaria bem na vacinação. Sabe por que Israel está tão bem? Não é porque a população é pequena. É porque Israel começou a negociar, Adriles, em março de 2020 com as vacinas. Sabe por que os Estados Unidos, um país com 300 milhões de habitantes, muito maior que o Brasil, portanto, está bem na vacinação também? Ah, porque a população é pequena? Não, a população é gigante. Porque negociou antes, porque foi atrás. Porque agora tem doses da AstraZeneca ali que eles nem sabem se vão usar. Ou seja, não dá para botar a culpa no tamanho do país, Adriles. O Brasil está mal na vacinação porque o governo Bolsonaro tentou sabotar a única vacina concreta que a gente tinha lá atrás, a Coronavac. Ele nem queria comprar, ameaçou não comprar, só comprou depois de pressão e ver que ele ia se afundar se não fizesse, porque ele fez apenas um contrato com uma vacina de Oxford, que depois também atrasou nas suas entregas, e porque ele deixou passar oportunidades. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil. Era só o governo fechar. Ah, mas a população é grande, tinha as doses. Não quis. Agora não venha botar a culpa em outra coisa, menos passado de pano. Joel, objetivamente, em 10 segundos, o Brasil começou a vacinação praticamente no mesmo estágio em que Israel e outros países que estão vacinando. O Brasil não está vacinando a contento toda a sua população de 220 milhões, porque Israel tem 9 milhões e é mais fácil vacinar uma população de 9 milhões que de 220. Isso é uma conclusão lógica, matemática óbvia. Joel, para fechar, por favor. Se fosse assim, Estados Unidos estaria atrás da gente também. Evidentemente, não é o caso, foi refutado. Ok, o meu ponto nessa história, meus queridos que a gente queria ser os Estados Unidos. O Canadá não vacinou quase ninguém, tá terrível. A questão de grandeza de população não é legítima. Que a gente está vendo em relação à pandemia e tal, meu ponto que eu tenho dúvida aqui é o seguinte: será que em 2021 nós veremos o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal defendendo o lockdown? Não, será? Não, isso não. Eu já faço essa previsão. Não, lockdown não. Aliás, uma outra informação importante. Gente, nós estamos com 3 mil mortes. É aquela coisa. Vai fazer o quê? Não tem resultado efetivo comprovado. Eu sei, Adriles, mas Adriles é uma medida extrema para situações extremas. Mas é uma medida extrema que não necessariamente traz resultados. Qual é o ponto dessa história? Eu acho que não. Qual é o ponto dessa história? Araraquara deu, né? Na Inglaterra não também. necessariamente. Em Portugal também. Tem muita gente que fala de um mês de surto da doença e depois ela volta a decrescer. Deixa eu só falar uma coisa. O meu ponto nessa história é o seguinte: esse debate que a gente faz sobre lockdown é um debate que existe. Tem cientista que contesta, tem cientista que diz que realmente isso daí não funciona. Eu acho que a gente tem que ter também a abertura para ouvir opiniões divergentes e não ter uma verdade máxima absoluta. Esse é um ponto. Agora, o meu ponto é o seguinte: o que faz a passividade? Então, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte: vai aumentar, vai para 4 mil, 5, 6, e não 7, se faz 8, nada a 10 respeito. mil mortes por... Imagina que a gente tem o resultado de 10 mil mortes por dia. E aí, o que faz em relação a isso? Aí tem que mudar a política. Esse é o ponto, entendeu? Porque do mesmo jeito eu tô dizendo, será que nós veremos o governo fechar, Bolsonaro se o Bolsonaro não faz nada e os números crescem,
vai ser considerado que ele não está fazendo nada em algum momento. Mas ele pode fazer alguma coisa, esse é o ponto. Eu concordo que ele deveria poder um discurso mais propositivo, sobretudo em relação ao tratamento precoce, que poderia, eventualmente, reduzir o número de internações. Mas eu concordo que ele também é passivo em não dizer nada e simplesmente criticar o lockdown. Ele, na parceria com o Ministério da Saúde, tem que ter uma ação propositiva, de um discurso propositivo, porque política não é só ação. Você tem que unir a ação à premissa do discurso. E isso falta ao Bolsonaro. Se não é lockdown, tem que ser alguma outra coisa. Tem uma coisa, por exemplo, que eu acho super estranho. A gente está em um ano passando por uma pandemia e não tem nenhuma campanha do governo de conscientização. Não tem nada. O Brasil não pode parar. Essa está sendo judicializada e tentada... tentada... que é isso que é? O Brasil não pode parar uma campanha contra o lockdown. E a justiça tentando parar essa campanha. Eu tô falando sobre saúde pública, sobre pandemia. Mas a saúde pública também é emprego e economia. Ué, não tem uma campanha a respeito do uso de máscara, não tem uma campanha a respeito do distanciamento social. Não tem uma campanha agora conscientizando a respeito da importância da vacinação. Não foi feito nenhum movimento. Nenhum. Zero. Da população não, eu acho estranho, gente. A gente está passando por uma pandemia. Eu acho que ele vai fazer, até por ser médico. Uma propaganda pequena no intervalo da novela, do governo federal, de vacinação, máscara, aquela coisa, mas algo mais abrangente desde o início. Faz um ano, não teve nada. Aliás, falar em vacinação, Paulo, além dessa pergunta que você falou, se pode mudar, até porque se a gente chegar nesse patamar que você falou, não há economia que ande também. Se Deus quiser, nós não vamos chegar. 6 mil mortos. Se Deus quiser, agora, a questão da vacinação, o Bolsonaro vai ser vacinado também, Zé? Pois é, ele disse que não, né? Mas ele pode aceitar a vacinação. Mas eu não descarto essa ideia aí do Paulo, é muito importante. Ela é de se pensar. Eu não descarto essa possibilidade de no futuro não. O que eu critico muito é o lockdown sem horizonte. Até quando? Ninguém sabe responder, né? Aquela história lá do Gabriel Garcia Marques, até quando nós vamos ficar nesse vai e vem do caralho? A vida toda, né? No amor dos tempos de... Que susto, Zé! Não. Eita! Não. Gabriel Garcia Marques. Né? Tá citando alguém, um grande autor Nobel. Amor nos tempos do cólera. Era um momento parecido. Até quando? É preciso horizonte. O dia que tiver esse horizonte, é possível sim fazer. Eu tomo como exemplo o Zema. O Zema era contra o lockdown, exatamente. Contra o fechamento. Mas é por ciência ou por desespero? Ele mesmo falou que não tem certeza da efetividade do lockdown. Mas o Bolsonaro pode ser por desespero. É exatamente esse o ponto que eu estou dizendo. Mas aí nós estamos ferrados. Toda vez que aumentar o índice de infecção, a gente vai ficar trancado. A gente acaba com a vida, assim. Vida econômica e saúde também. Joel, você quer falar? Eu acho que é ilusório achar que o Bolsonaro vai mudar no ponto do isolamento social. Não vai mudar. Olha, nada é impossível no Brasil. Distanciamento, sim, isolamento não. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, os governadores estão fazendo trabalho, os prefeitos estão fazendo trabalho, até os mais bolsonaristas, até os que mais apoiam o governo, como o Zema, num ato de responsabilidade, reconheceu que tinha que fazer alguma coisa e está fazendo o isolamento. Ou seja, o Bolsonaro não vai precisar se mexer para eles fazerem, ele vai continuar cornetando, ele vai continuar sabotando nas suas falas, porque ele acha que isso vai dar popularidade a ele, enquanto governadores e prefeitos fazem o que precisa ser feito. Segundo motivo, se o Bolsonaro mudar o direcionamento dele agora, ele vai estar reconhecendo que ele é responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas, porque ele se recusou a ouvir qualquer parecer científico, se recusou a ouvir qualquer líder internacional com mínimo de responsabilidade. Ele adotou 100% o discurso de fake news de WhatsApp como seu programa oficial de governo. Ele falou que ia ter menos de 1.000 mortes no Brasil. Ele jamais reconheceu seu erro. Ele, ao mudar de direcionamento sobre o isolamento, reconheceria que o que ele fez é indesculpável. Joel, lockdown não tem respaldo científico objetivo. A medida do Zema não é responsável, ela é desesperada. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, meus queridos Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilho Jorge. Eu acho que o Zé Maria Trindade vai concordar comigo nessa história. Político funciona o seguinte: pesquisa de aprovação na mão, o negócio está perdendo o controle, hoje são 54%. Se amanhã forem 60%, 70%, 80%, você vai ver que o discurso vai ter que mudar. A população é a favor do lockdown? Essa é a pergunta. E tem um Lula elegível na jogada. A população é a favor do lockdown? Se o Bolsonaro está sendo rejeitado de acordo com a pesquisa, significa que há uma rejeição da população para ele. Se a imprensa chama ele de genocida, aí é uma coisa vaga. Olha, o presidente
presidente está sendo responsável pela morte. É uma rejeição não lógica do ponto de vista. Ele está falando de uma pesquisa. Partindo do princípio da pesquisa. Não da imprensa. Se a pesquisa está dando que a população está rejeitando a maneira como ele está gerindo a pandemia, mas não necessariamente está aprovando o lockdown. Esse é meu ponto. Mas vai chegar um momento que talvez fique tão complicado em que se ele não faz nada e o que tem para fazer de desesperador é um lockdown e ele não fizer. Entenda o seguinte, Adriz, eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro vai defender cientificamente o lockdown. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele pode ter o mesmo comportamento do Zema. É isso que eu acho que pode vir a acontecer. Num ato de tentar se salvar dessa rejeição popular. Então, ele fez sem acreditar. Eu não sei se a população apoia o lockdown. Eu acho que ela rejeita o Bolsonaro muito mais por uma campanha difamatória que o chama de genocida, canalha, assassino, esse tipo de coisa. Isso se soma à rejeição natural que o Bolsonaro já tem em grande fatia da população. E aí é uma coisa mais ilógica e racional, dado o momento grave que a gente está passando. Meu tempo está estourado aqui, mas antes eu preciso me despedir do nosso mago. Mago Zé, abraço para você, querido. Bom dia de trabalho aí para você. Amanhã, quinta-feira, estamos juntos, 10 horas da manhã, aqui no Morning Show. Perfeito, sigam aí. Obrigado.